Muito boa tarde para você que acompanha a programação aqui da Peperi. Estamos iniciando mais um Momento Oral Supreme. Toda semana a gente está aqui com o Dr. Daniel Milani da Oral Supreme para falar para você de saúde, né, de qualidade de vida, né, para falar de tudo que uma odontologia, né, ética, né, pode fazer por você, pode transformar o teu sorriso, transformar a tua autoestima e cada vez mais, né, buscando atualizações para que isso se torne mais prático e mais eficaz, né, doutor Daniel? Muito boa tarde, bem-vindo a mais um Momento Oral Supreme. Boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes da Rede Peperi, mais uma vez aqui, venho com muito carinho fazer o programa, e já vou iniciar, Lucas, me deixar meu agradecimento especial para a comunidade lá de Iraceminha. Nós tivemos agora final de semana que passou, levamos toda a equipe lá para comemorar também o Dia do Trabalho, foi no dia 4, na linha Esplendor, em Iraceminha. Opa, que beleza! Fizemos uma ajuda para a comunidade lá, Lucas, foi bem legal. Passamos um domingo em família, levamos praticamente todos os colaboradores, aproveitamos esse dia também, comemoramos o Dia do Trabalhador, né, que era no feriado, foi no dia 1º, lógico, mas resolvemos comemorar no dia 4 e também prestigiar a comunidade lá em Iraceminha. Foi muito legal, muito bacana. Então aqui eu deixo o meu carinho para todo mundo que estava lá. Fomos muito bem recebidos, tá? O Salete, talvez se estiver ouvindo aqui, que foi a nossa paciente que intermediou esse processo todo. Então tivemos a possibilidade de passar um domingo muito legal lá. E deixo aqui meu recado também para você que tem uma festa na comunidade, Lucas, que talvez quiser um patrocínio ou algo do gênero, tá? Que a gente possa contribuir um pouquinho, certo? A gente faz questão também, tá, de ajudar as comunidades, porque a gente entende que a Oral Supreme, ela tem um papel social de ajudar as comunidades, e principalmente o interior, Lucas. Eu vou falar a verdade para você, que a gente nota também, você deve saber disso, que infelizmente vai passando os anos, as comunidades vão diminuindo essa assiduidade de pessoas, que as pessoas que vão se interessam pela comunidade, às vezes o pessoal jovem às vezes não interage com a comunidade, então geralmente ficam lá as pessoas com mais idade, ficam lá fazendo ainda as festas do interior, e a gente percebe que isso está cada vez reduzindo mais. Isso não é bacana. Então, até uma situação motivacional que a gente tem para ajudar essas comunidades e também para fazer com que a gente também divulgue o nosso trabalho, justamente para que essas pessoas conheçam a clínica, o nosso propósito, o que a gente faz. É uma maneira de a gente estar junto da comunidade e também dos nossos pacientes, e também fazer a diferença como papel social que temos também. Isso é importante, né? A gente fala muito no rádio, a gente tem várias vezes sendo abordada a questão, por exemplo, da sucessão nas propriedades, né? E a sucessão nas propriedades também passa por isso, né? Porque a sucessão acontecendo na propriedade, né? A família continua ali, continua na comunidade, e o vínculo vai crescendo, né? Entre os filhos que vão ficando ali. Então é importante que a gente tenha esse estímulo realmente para que a comunidade continue unida, para que as famílias também tenham as condições de continuar nas suas comunidades, que haja, né, um estímulo para os jovens continuarem ali na propriedade, tocando em frente, né, aperfeiçoando os negócios. Isso é muito importante, né, doutor Daniel? Exato, Lucas. Eu até fiz um comentário com a equipe, né, que a equipe foi lá, participou, ficamos à tarde, né, nos interagimos, foi muito legal. E eu disse para as pessoas, né, toda segunda de manhã a gente faz uma reunião de equipe, e eu comentei, porque é a segunda possibilidade que a gente já tem ido, né, nesses eventos, Lucas. E eu comentei com o pessoal da equipe, né, que a gente não vê pessoas infelizes nessas festas. Não. Cara, é muito legal, é família, é uma festa diferente, é o que a gente espera, né? E a gente faz questão de dar presente, de ajudar esse tipo de evento, porque lá você tem as famílias unidas. A gente vê gente de verdade, né? Gente de verdade. E outra, eu digo assim, cara, você não vê pessoas tristes. Não quer curar qualquer tipo de infelicidade, ou você não está bem. Cara, o conselho que eu dou: festa do interior, pode ir lá, matinê, ou a festa do interior que vai ter uma janta, depois vai ter um arrasta-pé. É coisa boa, aquela, né? Farinha na pista. Lucas, não tem gente triste. Não tem gente triste. Não tem uma confusão, povo educado, as famílias envolvidas. É bom demais. Cara, assim, ó, é muito legal de ver, porque eu sou um cara que também não saio muito de casa, mas eu percebi ali, cara, que há envolvimento familiar. E a gente se sente em casa, né? As pessoas se conhecem, a gente se sente acolhido, cara, uma carne de primeira.
E aquela dedicação do pessoal da cozinha, fazer a carne da comunidade não tem igual. Não tem igual, cara. Não tem igual, tá? E tem que ser daquela forma, porque não dá para perder esses valores, cara. Porque assim, ó, isso aí motivou a equipe assim de uma forma, o pessoal se divertiu. Foi espetacular. Então eu deixo aqui o meu carinho, tá? Para Linha Esplendor, lá em Iraceminha. Tá? Muito bacana, ficamos muito felizes de estar lá presente. E se você estiver aí ouvindo e tiver uma liderança em alguma comunidade no interior, você pode procurar a gente lá na Oral Supreme, que nós teremos o maior prazer ir lá na comunidade também, dar um auxílio, ajudar e fazer esse papel social que nós fizemos aí no interior. Que maravilha! E para poder ir numa festa de comunidade e degustar um churrascão desses maravilhoso, né? A gente não pode ir lá com aquela prótese, aquela chapa que está solta, né, que vai entrar carne embaixo, vai ficar... Não dá, né? Tem que estar com a saúde bucal em dia, né, doutor? Uma das melhores carnes que eu já comi na vida são nas festas do interior, Lucas. Sempre. Macia, temperada. Cara, olha, deliciosa. Mas mesmo assim, Lucas, se tu tiver dificuldade para comer... Para mastigar, não vai apreciar do mesmo jeito. Você não vai apreciar. E pode ser um momento constrangedor para você. Então, se você está passando por essas situações, né, de constrangimento, dificuldade ao comer, certo? Você tem lá insegurança, a prótese machuca, vai alimento embaixo, essas próteses móveis, né? Talvez você tenha lá um certo constrangimento, você precisa, lógico, consultar a Oral Supreme. Nós somos especialistas em implantes dentários, trabalhamos há mais de 20 anos nisso. Temos toda uma tecnologia, um know-how para isso, pessoal, para você estar lá na clínica, para a gente individualizar seu tratamento, para a gente entender o seu caso, planejar de uma forma muito objetiva e principalmente, Lucas, dar condições para você realizar esse tratamento, porque é uma transformação de vida. Você vai realizar um sonho de poder mastigar seu alimento, sentir melhor esse alimento, fazer com que você tenha uma qualidade de vida exuberante. Então você precisa dar esse primeiro passo. E essas idas às comunidades, assim, a gente entra num contato corporal com esse pessoal, e isso é muito legal, tá? Porque você vai lá, você entra em contato, as pessoas ficam interessadas, conhecem o nosso trabalho, que é um trabalho sério, Lucas, a gente já vem divulgando isso há muito tempo, que é aquela famosa frase que a gente vem divulgando há muito tempo, né? Que é a odontologia ética, responsável de qualidade. Então isso é transformador, é magnífico e a gente está lá para isso, para proporcionar sonhos, melhorar a qualidade de vida. Esse é o intuito da Oral Supreme, Lucas. E a gente você já falou aqui no programa, né, doutor, que uma das coisas que você mais ouve depois que as pessoas restabelecem a sua capacidade de mastigar, restabelecem a autoestima, restabelecem a alegria de sorrir, de se olhar no espelho sorrindo e se sentir bem. Uma das coisas que você mais ouve, que você já disse aqui, é por que eu não fiz isso antes, né? Então, quanto mais você adia, mais tempo você perde, mais tempo que você poderia já estar se sentindo mais pleno, mais feliz, e está adiando por quê, né? Exato, Lucas. Isso é quase que unânime no final de um tratamento. Principalmente para as pessoas que já não têm dente nenhum. A prótese inferior, né, a chapa inferior, aquela dentadura inferior que realmente é a grande dificuldade de todo paciente que já com uma certa idade ou não, que perdeu todos os dentes. Você faz os implantes dentários, você estabelece dentes fixos na parte inferior, o paciente sai da água para o vinho. E essa frase aí é praticamente unânime no final. Por que eu não fiz antes? Por que tanto sofrimento? E é um procedimento tão simples, seguro, feito em ambulatório hoje, Lucas. Eu falava sobre medo, né? Porque a odontologia ela passou por um período bem conturbado diante de tratamento lá no passado. Então as pessoas vêm com uma certa fobia, com um certo receio, com um certo medo diante de um procedimento cirúrgico, mas você tem que esquecer isso. Hoje a odontologia ela tem muitas ferramentas que vão lhe dar a qualidade de atendimento, no sentido assim de você ficar tranquilo, o procedimento ser praticamente indolor, né? Nós temos técnicas de sedação via oral, seja via comprimido, seja via endovenosa, com sedação com um profissional capacitado para isso, ou também hoje lá na clínica com uma novidade, que é a introdução do óxido nitroso, tudo isso para que você tenha lá uma analgesia muito legal, que você passe um procedimento muito tranquilo, que você tenha o melhor tipo de experiência para resolver esses casos de dentes móveis, né, com próteses móveis. Então a odontologia ela mudou muito, ela evoluiu muito, se modernizou. A Oral Supreme hoje ela tem 400 metros quadrados. Lucas, eu até me perdi, né? Ontem estava fazendo uma entrevista na rádio, falei que nós estávamos em 8 colaboradores dentistas, nós estamos em 9, Lucas, tá? Cada um com a sua especialidade,
Então nós temos um corpo clínico diferenciado de especialistas, cada um com a sua especialidade, abrangemos todas as áreas da odontologia. Então isso é muito bacana, tá, Lucas? Hoje a clínica tem 21 colaboradores direto, né, de forma direta lá na clínica. Então a gente consegue dar uma qualidade de atendimento espetacular. É o que a gente fala, né? A humanização, a individualização do atendimento. O crescimento que a clínica teve foi responsável, foi feito tudo de forma programada para que a gente nunca perdesse a qualidade, que é um dos grandes diferenciais da clínica, tá, Lucas? Eu sempre digo lá no final do tratamento, a gente vai avaliar tudo que foi feito, vai entender o paciente, vai perguntar para ele se ele realmente gostou do atendimento, se ele realmente aprovou o atendimento. A gente deixa tudo redondinho, porque a gente entende que o grande mérito disso tudo não é só a questão da saúde, mas é também proporcionar qualidade de vida e também fazer com que o paciente fique satisfeito com o que está sendo executado lá na clínica. Que maravilha, né? E para isso, né, para ter todo, a gente falou aqui do crescimento, falou desse resultado, falou de todas as situações que envolvem trazer mais conforto, né, para que todos os procedimentos sejam minimamente traumáticos para o paciente, né? E para isso, né, para que isso seja mais tranquilo, mais ágil, a Oral Supreme também está cada vez melhor, né, nesse sentido, porque você vai lá para a Oral Supreme, você vai fazer uma avaliação e no primeiro dia que você estiver lá na Oral Supreme, já vai fazer exames também de imagem, que já vão deixar muito claro qual é a tua situação, para que você seja avaliado pro profissional, pro doutor Daniel olhar lá o seu exame de imagem e poder mostrar para você, ele vai te mostrar o exame, lá vai te dizer, tá vendo isso aqui, ó, a situação é essa e a gente vai ter que fazer dessa forma, daquela forma, porque o teu caso é assim, assado, né, doutor? Muito Exato. Claro, muito dinâmico, muito franco, para as coisas, para ficar tudo muito acessível para as pessoas que vão lá também, né? Exato, Lucas. Olha só que coisa legal. Antes de a gente examinar clinicamente o paciente, Lucas, o paciente já fez uma radiografia panorâmica no mínimo, certo? E aí, se o caso for específico, a gente já faz uma tomografia em seguida, já para avaliar o caso na primeira consulta, na primeira sessão. Ou seja, a gente já consegue fazer um diagnóstico já na primeira consulta, já um planejamento, a não ser que for muito complexo o caso, que a gente envolve já muitas especialidades, que a gente tem que estudar um pouquinho mais, a gente marca um segundo momento. Mas a grande maioria dos casos, na primeira consulta, você já sabe o que você precisa fazer como primeira opção, você já tem opções de tratamento e já tem um orçamento já realizado para você executar e para você resolver o seu caso. E digo mais, né, do coração, Lucas, a gente dá possibilidade de pagamento, a gente dá situações muito facilitadas, trabalhamos com todas as formas de pagamento. Às vezes o paciente ele fica preocupado, como é que eu vou pagar esse tratamento, tá? Nós temos condições de pagamento facilitadas, trabalhamos no cartão de crédito, no boleto bancário, então a gente consegue dar uma situação muito favorável para que esses tratamentos que são mais complexos, são mais onerosos, para que você consiga fazer tranquilamente. É aquela parcelinha que cabe no bolso. Então a gente consegue fazer isso com qualidade de serviço, Lucas. Isso é o mais importante. Então é o que a gente chama de pertencimento, o merecimento que você tem que ter diante da saúde bucal. Lá nós temos obrigação de dizer o que o paciente precisa para ele ter saúde bucal. Isso é prioridade para a gente. E se o paciente, ele certamente vai entender o valor que a clínica tem, certamente vai entender todos os profissionais envolvidos, a qualidade ofertada dos serviços, a tecnologia empregada, a estrutura que está sendo fornecida para você ter esse tratamento, certamente você não vai sair mais da clínica, você vai ser o nosso divulgador. É o que acontece geralmente, né? Os índices nos demonstram isso, Lucas. 80% dos pacientes que são consultados lá na clínica como primeira consulta são pacientes indicados por outros pacientes que fizeram tratamentos na clínica. De forma espontânea, Lucas, espontânea. Maravilha. Bom, a gente está chegando já no final de mais um Momento Oral Supreme aqui na programação da Peperi. Vou pedir desculpas aqui, doutor, que hoje a tosse está pegando, a gripe está forte, mas a gente tocou o programa aí, no final deu tudo certo, né? Tudo certo, Lucas. Para a gente é sempre um prazer. Estamos aí com febre, sem febre, estamos sempre aí, Lucas. Tá show de bola. Um abraço para todo mundo. Segunda-feira que vem estamos de volta com mais um Momento Oral Supreme na programação aqui da Peperi. Oral Supreme. A sua melhor escolha, pessoal. Boa semana, até mais. Valeu, tchau. Tchau, tchau.